A graça e a paz do Senhor Jesus, amados irmãos, mais uma noite ao qual o Senhor nos permite estar aqui na sua presença, para que juntos possamos compartilhar de mais uma palavra de Deus. Eu quero nesta noite ler com os irmãos uma passagem que está no livro do Evangelho de Lucas, no capítulo 5. Eu quero ler somente 2 versículos. Eu quero ler o versículo 12 e o versículo 13, que diz o seguinte: E aconteceu que, quando estava numa daquelas cidades, eis que um homem cheio de lepra, vendo a Jesus, prostrou-se sobre o rosto e rogou-lhe, dizendo: Senhor, se quiseres, bem podes limpar-me. E ele, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: Quero ser limpo. E logo a sua lepra desapareceu dele. Olha que coisa maravilhosa. Um impossível que estava prestes a se tornar possível. Eu já quero trazer nesta noite uma palavra do Senhor que diz no livro do Evangelho de Lucas 1,37, que diz: Para Deus não existe impossível. Então é uma palavra que é uma segurança. Ela é uma palavra que nos fortalece, que nos edifica, que nos faz acreditar que em meio às situações que aos nossos olhos sejam impossíveis de ser solucionadas, ainda existe alguém que tem a possibilidade em suas mãos de movimentar os céus e transformar as situações aqui na terra. Nós vamos ver que este homem, ele era leproso. E um leproso, ele tinha muitas situações contrárias à sua vida. A primeira coisa que este homem tinha de contrário à sua vida era que, por ser cheio de lepra, como diz a escritura ao qual nós lemos, diz que ele era cheio de lepra. Então ele tinha que estar no leprosário. O leprosário era um lugar onde as pessoas que eram acometidas desta enfermidade ficavam reclusas. E lá no leprosário elas esperavam, aguardavam a sua morte. Era um lugar sombrio, era um lugar onde eles viviam simplesmente na escuridão. Viviam afastados de tudo e de todos e esperavam o dia determinado para morrer. Não existia cura, era algo impossível. Eu já quero nesta noite lançar uma palavra para os vossos corações. O que é que para você é impossível? Qual a situação que você olha e diz: essa não tem como ser resolvida? Essa situação está totalmente fora do meu controle. Essa situação não tem como ser resolvida de uma forma natural. É exatamente o que este homem entendeu. Ele entendeu que a situação dele era algo que naturalmente não teria condições de ser modificada. Mas com certeza ele ouviu falar de Jesus. Com certeza alguém liberou uma palavra para ele dizendo que Jesus poderia mudar aquela situação. Ou mesmo ele ouviu Jesus de alguma forma pregando, anunciando e fazendo milagres. Para ele sair do leprosário e ir ao lugar aonde Jesus estava. A escritura vai dizer que e aconteceu que quando Jesus vinha de uma daquelas cidades. Então Jesus estava em algum lugar, em uma cidade, e este homem ficou sabendo. E ele se desloca. Primeira situação que nós podemos aprender com este homem. Ele não ficou estagnado no leprosário. Ele não ficou parado vendo simplesmente a sua lepra lhe consumir e não ficou preso ao tempo da espera da morte. Ele se levantou. Ele foi ao encontro de Jesus. Olha o que Isaías vai dizer lá no capítulo 55, no versículo 6. Vai dizer: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto ele está perto.
Este homem buscou ao Senhor porque ele sabia aonde o achar. E ele vai invocar ao Senhor porque ele está perto. Ele vai trazer este versículo bíblico à sua existência. Ele vai ir ao encontro de Jesus e ele clama pelo nome de Jesus. A Bíblia vai dizer no versículo 12 que ele, vendo Jesus, ele se prostra com o rosto em terra. Lamentações, capítulo 3, versículo 21, 22, se eu não estou enganado. Vai dizer que coloca a boca no pó, que talvez assim haja esperança. A esperança deste homem era que Jesus pudesse mudar aquela situação. Era que Jesus pudesse transformar o seu impossível em possível. O seu impossível era a lepra. A lepra não tinha cura, mas para ele acreditou, ele confiou. E quando nós cremos, quando nós acreditamos, algo de novo pode acontecer. A palavra nos diz isso, o salmista vai dizer: entrega o teu caminho ao Senhor. 37:5. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. É o que Jesus agora estava era o que o leproso agora estava fazendo. O leproso se locomoveu, buscou ao Senhor, clamou ao Senhor enquanto estava perto e agora está entregando o seu caminho ao Senhor. Ele está entregando a sua vida ao Senhor. Ele está entregando a sua história ao Senhor. Ele está entregando a sua dificuldade ao Senhor. Ele está entregando o seu impossível ao Senhor. O versículo vai dizer: confia nele. E ele está fazendo isso. Ele está colocando no Senhor a sua confiança. Ele está trazendo versículos bíblicos à existência na sua própria vida. Ele se apoderou de versículos bíblicos que eu e você sabemos que existe, muitas vezes não nos apoderamos, não nos apropriamos, não tomamos posse para a nossa história. Este homem talvez ele não soubesse ou pudesse até conhecer as Escrituras. Ele não sabia que estava trazendo para a sua vida aquilo que já estava exposto. Estava exposto para que pudéssemos alcançar. E é isso que eu e você aprendemos com esse homem nesta noite. Que devemos nos apropriar dos versículos bíblicos, que devemos tomar posse da palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor, ela é vida e cura para a nossa vida, para a nossa história. Ela é paz, ela traz conforto, ela traz consolo, ela traz mudança, ela traz renovação, ela traz restauração, ela traz edificação, ela traz cura, ela traz prosperidade, ela traz tudo ao qual busquemos nela. E este homem está trazendo à existência as palavras escritas nas Escrituras, a sua história. Ele se prostra com o rosto no pó, em busca da esperança no Cristo Jesus. Ele clama ao Senhor, e é o que Jeremias, lá no versículo, capítulo 33, no versículo 3, o Senhor vai dizer: clama a mim e eu responder-te-ei. Anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Esse versículo ele casa com esse versículo do Salmo 37, que diz que devemos colocar o caminho nas mãos do Senhor, entregar a Ele o nosso caminho, confiar nele e o mais Ele fará. Ele vai fazer algo novo na nossa história, quando acreditamos, quando confiamos, porque aquele homem está confiando no Senhor e fazendo dele a sua esperança. Jeremias vai relatar isso dizendo que bem-aventurado é o homem que coloca no Senhor a sua confiança e faz dele a sua esperança. Queridos, quando temos confiança no Senhor, nós somos como os montes de Sião, somos inabaláveis. As situações levantam-se contra nós, mas nós não vamos desanimar. As dificuldades vão adentrar a nossa história, mas nós vamos suportar e vamos superá-las. As portas vão se fechar, mas nós temos aquele que tem a chave de Davi,
que abre e ninguém fecha, e que fecha e ninguém abre. Nós temos a certeza que o Senhor é conosco, Ele é nosso refúgio, Ele é nossa fortaleza, Ele é socorro bem presente no momento da nossa angústia. Este homem estava angustiado no leprosário, mas ele decide sair, ele decide ir ao encontro de Jesus, ele clama ao Jesus, ele adora a Jesus, ele se prostra aos pés de Jesus e ele libera uma palavra: se tu quiseres. Ele está dizendo: Senhor, que seja feita a tua vontade e não a minha. E a vontade do Senhor é que venhamos confiar nele. Porque Paulo vai dizer aos romanos que devemos ter uma renovação de entendimento. É o que este homem está fazendo. Paulo vai dizer: não vos amoldeis a este mundo, mas transformai-o pela renovação do vosso entendimento. Não é isso? Aí assim, quando nós temos a renovação do nosso entendimento, nós vamos compreender qual é a vontade do Senhor, que é boa, perfeita e agradável. Nós precisamos transformar o nosso entendimento. Este homem tinha um entendimento que a morte lhe esperava, mas ele renova o seu entendimento dizendo para si mesmo: se eu for ao encontro dele, a morte vai ter que me esperar um pouco mais, porque Jesus pode me dar a restauração da minha história e da minha vida. Eu não sei, querido, qual é a dificuldade que você está vivendo. Eu não sei se a tua vida está como a desse leproso, com o impossível batendo a tua porta. Eu não sei se você está como aquele leproso que estava prostrado no leprosário, mas ele se levantou, ele foi em busca do Senhor, ele entregou ao Senhor a sua história, ele entregou ao Senhor a sua fé, ele entregou ao Senhor a sua dificuldade, ele entregou ao Senhor a sua impossibilidade. E é nesta noite eu quero dizer para você: entregue ao Senhor o teu caminho, entregue ao Senhor a sua adoração, entregue ao Senhor a sua fé, entregue ao Senhor a sua impossibilidade, porque para Ele não existe impossível. Então, queridos, nós aprendemos com esse homem muitas coisas. Ele se prostra diante do Senhor, ele reconhece a sua fragilidade, mas ele conhece o poderio, ele reconhece o poderio do Senhor. Ele olha para si e vê as suas impossibilidades, mas ele olha para Jesus e vê nele totais possibilidades. Ele olha para si e ele olha a sua pequenez, mas ele olha para Jesus e vê a sua majestade. Ele sabe que ele tem em suas mãos o poder e ele acredita que ele pode mudar a sua situação. E ele clama ao Senhor por um toque. O toque do Senhor é um toque de autoridade. O toque do Senhor é um toque de amor. É um toque de autoridade, porque quando ele toca em alguém, o mal tem que sair, a mudança tem que existir, a situação adversa ela tem que bater em retirada. A Bíblia nos apresenta que a sogra de Pedro, ela estava com uma grande febre, e a febre naqueles tempos ela era algo que levava à morte. E a Bíblia vai dizer que quando Jesus chega na casa de Pedro e ele vê ela acamada, ele vê ela sem ânimo, ele vê ela sem alegria, ele vê ela sem força. A Bíblia nos relata que ele toca naquela mulher. E quando ele toca naquela mulher com autoridade, ele repreende aquela enfermidade, ele repreende aquela fraqueza, ele repreende aquela condição de estagnação, de paralisia, e ele anima aquela mulher pelo seu toque. Ele traz alegria, ele traz força, ele traz vigor, ele traz renovo. E a Bíblia diz que aquela mulher levanta-se e de imediatamente vai servi-lo. Assim é o Senhor quando nós confiamos nele, quando nós nos levantamos, clamamos por ele e buscamos o seu toque. O seu toque nos traz novidade de vida, o seu toque nos traz restauração, o seu toque nos traz cura, e era o que esse homem estava buscando. A Bíblia nos fala que existia uma mulher que há 12 anos sofria de um fluxo de sangue, e aquela mulher ouve falar de Jesus, e ela vai ao encontro do Senhor,
Ela buscou ao Senhor como este homem buscou, porque ela acreditou, ela sentou no coração, simplesmente tocar na orla do seu vestido. E a Bíblia diz que quando ela toca na orla do vestido do Senhor, a sua enfermidade bate em retirada, ela desaparece e aquela mulher é sarada imediatamente. Quando nós cremos, ouvimos a palavra, é pelo ouvir a palavra que nós acrescentamos fé em nossa história. A Bíblia diz, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quando você ouve a palavra de Deus, você cria dentro de si uma nova expectativa, você cria esperança, você cria fé, você cria ousadia e você vai ao encontro daquele que pode mudar as situações e ele vai transformar o quadro da tua vida, o quadro da tua história. Este homem, como aquela mulher, foi ao encontro de Jesus e buscou pela sua cura. Ele pede ao Senhor que, se ele quiser, ele pode tocar e ele pode curá-lo, ele pode limpar. Ele está reconhecendo que ele não pode mais mudar nada na sua história, mas que Jesus poderia transformar aquela situação que agora era de dor, que agora era de tormento, que agora era de choro, que agora era de morte. Mas Jesus poderia transformar em alegria, em regozijo e em vida plena. Este homem vai ao encontro daquele que pode. E ele é totalmente renovado, restaurado pelo toque de amor. Jesus nos amou, a Bíblia diz que ele nos amou primeiro, por isso que nós o amamos. E ele entregou a sua vida na cruz do Calvário, para que eu e você tivéssemos vida e vida com abundância. Ele entregou a sua vida, levando sobre si as nossas dores e enfermidades. Ele levou sobre si o nosso pecado. Ele levou sobre si as nossas dificuldades e trouxe para nós uma nova vida. Precisamos crer no Cristo que morreu na cruz, mas ao terceiro dia ressuscitou. Precisamos crer que, se clamarmos por ele, ele nos ouve, como diz Jeremias. Precisamos crer, Precisamos crer que ele é aquele que tem prazer em mudar as nossas situações. Precisamos acreditar que Jesus não mudou. Ele é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e será o mesmo eternamente. Creia no Senhor. A sua impossibilidade nas mãos do Senhor pode tornar-se possível. Não sei qual é a tua dificuldade, não sei qual o seu problema, mas eu sei que Jesus, ele pode mudar a sua história. Então, entrega o teu caminho, confia no Senhor, porque o mais ele vai fazer na tua história. Amém? Que assim como esse leproso, que tinha uma barreira tão grande, várias dificuldades, mas ele decidiu clamar e buscar por Jesus. Clame, busque, porque quem clama tem resposta. Quem busca, encontra. Quem bate, a porta há de se abrir. Diz a palavra do Senhor. Amém? Que Jesus te abençoe, te guarde e te proteja. Fica com essa palavra em nome de Jesus e até o próximo vídeo, se assim Deus nos permitir.